sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existem os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Vezes sobre os objetivos da escrita destas duas cartas do apóstolo Pedro. Primeiro, o apóstolo Pedro escreve estas cartas para uma comunidade de cristãos que estavam sofrendo forte perseguição, certo? Os crentes para os quais o apóstolo Pedro escreve estas duas cartas, eles viviam sob intensa perseguição. E um dos objetivos do apóstolo Pedro era fazer com que estes crentes tivessem ânimo, tivessem força e permanecessem na decisão de seguirem a Cristo, que haviam tomado de seguirem a Cristo, mesmo sofrendo tais perseguições. Ou seja, o apóstolo Pedro queria com isto fortalecer o ânimo daqueles crentes, fazer com que eles entendessem que mesmo sofrendo perseguição, mesmo sofrendo ameaças, mesmo tendo suas posses tomadas, mesmo sendo vítimas inocentes de uma ação cruel, mas o apóstolo Pedro queria que eles entendessem que ainda assim é melhor permanecer em Cristo, e para que eles permanecessem nesta decisão no caminho da verdade. E como nós observamos aqui também, outra razão clara para que o apóstolo Pedro, ele teve vários fatores, várias razões, como também confrontar falsos mestres, conforme nós já vimos aqui. Mas aqui também, dentro deste contexto, existe uma segunda razão pela qual o apóstolo Pedro escreve esta carta. E aqui ele vem falar exatamente sobre a vinda do Senhor. Ele escreve para fortalecer o ânimo dos crentes, mas ele escreve também para fazer com que aqueles crentes entendam de uma coisa de vez por todas, que a volta de Jesus é certa, que o retorno de Cristo vai acontecer. Observe aqui, meus amados e queridos irmãos, que no versículo 4, o apóstolo Pedro, ele transcreve as palavras daqueles falsos mestres, dizendo assim, que os falsos mestres dizendo, onde está a promessa da vinda? Ou seja, observe que nos versículos anteriores, o apóstolo Pedro diz que surgiriam escarnecedores, pessoas que zombariam da nossa fé, da fé cristã, da fé no Filho de Deus, certo? Ele diz que surgiriam escarnecedores, pessoas que andavam segundo suas próprias consciências e dizendo assim, cadê a volta de Cristo? Cadê? Por que nunca aconteceu? Essa história de que Jesus está voltando, isso é balela, isso não existe. Esta era a palavra dita pelos falsos mestres, e aqui o apóstolo Pedro transcreve esta palavra falando aos seus ouvintes, dizendo assim, que eles, os falsos mestres, dizem, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, eles
confrontavam a fé cristã, confrontavam a verdade bendita do Evangelho, querendo fazer com que aqueles crentes deixassem de acreditar na verdade bendita da volta de Cristo Jesus. E o apóstolo Pedro refuta o pensamento errado, argumenta de forma veemente, e ainda ali ele diz assim, no versículo 8: meus amados, mais amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Volto a repetir, a razão pela qual o apóstolo Pedro foi motivado a escrever estas cartas era para dar ânimo ao povo, e segundo, para fazê-los entender a verdade bendita da volta de Cristo Jesus. Por isso ele escreve dizendo da seguinte maneira: escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Observemos, meus amados irmãos, que aqui o apóstolo Pedro tinha como finalidade despertar o ânimo daqueles crentes a permanecerem ligados, a permanecerem com a esperança vívida, a permanecerem de forma contundente, de forma veemente, de forma concreta, crendo na volta do Filho de Deus. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Por isso ele diz assim: desperto com exortação o vosso ânimo. Aqui nós precisamos entender que foi a última carta que o apóstolo Pedro escreveu. Aqui, quando o apóstolo Pedro começa a escrever esta sua última carta, ele já está certo que o dia da sua morte pode estar chegando, e isto faz com que ele tenha cada vez mais ânimo na esperança bendita da vida do Filho de Deus. Bendito seja o Senhor. Aqui, meus amados e queridos irmãos, o que o apóstolo Pedro está transmitindo, o sentimento que ele transmite através das palavras escritas aqui, era um sentimento de quem já estava quase certo da sua morte, de quem já estava conhecendo que o seu último dia estava chegando, mas ele consegue ainda, mesmo sendo ali nos seus últimos dias de vida, ter a certeza da volta de Cristo, ter a certeza de que Jesus vai voltar. Por isso ele escreve àqueles crentes, para que eles permaneçam vivos, para que eles permaneçam firmes, para que eles permaneçam acreditando que a trombeta de Deus vai soar, que a igreja será arrebatada, que os mortos serão transformados, ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão transformados na volta do Filho de Deus. Bendito seja o nome eterno do Senhor. E ainda, meus amados e queridos, nós vemos também o mesmo sentimento quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Quando o apóstolo Paulo termina ali a sua argumentação sobre os que dormem em Cristo, sobre a ressurreição dos mortos, sobre a transformação dos vivos, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Bendito seja Deus, porque esta palavra que o apóstolo Paulo está ensinando, a palavra que o apóstolo Paulo está dizendo, ele mesmo diz: pela palavra do Senhor, dizemos-vos que aqueles que estiverem vivos serão transformados, os mortos ressurgirão primeiro, e assim encontraremos com o Senhor nos ares, para com ele estarmos sempre e eternamente. Assim o sentimento da volta de Cristo permeava o coração dos apóstolos, o sentimento da volta de Cristo permeava o coração de cada crente da igreja primitiva, dos tempos apostólicos, até mesmo nos séculos posteriores à era apostólica. O sentimento ainda era vivo, e assim precisa ser na igreja odierna. Os nossos corações precisam permanecer crendo que a
igreja, o crente dos nossos dias, o crente destes dias, precisa permanecer acreditando, precisa permanecer crendo, por mais que alguém diga que está demorando, por mais que alguém diga que é mentira, por mais que alguém diga que isto não é verdade, a igreja de Cristo permanece viva na esperança do arrebatamento, na esperança da volta de Cristo nos ares, na esperança de que nós ouviremos a trombeta tocar, de que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia. Queridos, este sentimento estava vivo na vida de cada um dos apóstolos, pós-ressurreição de Cristo, pós-advento de Cristo. Este sentimento continuou vivo e ainda continua vivo no coração da igreja que está prestes a ser arrebatada pelo Senhor, porque acredita que isto há de acontecer. Aleluia. Nós, como igreja de Cristo nesses últimos dias, nós, como igreja de Cristo nesta era que nós estamos vivendo, nos tempos da pós-modernidade, nós continuaremos vivos nesta esperança. Precisamos permanecer vivos nesta certeza. Precisamos permanecer crendo nesta verdade da palavra de Deus. Observe que o apóstolo Pedro aqui, ele refuta o pensamento contrário, em que falsos mestres chegaram até a dizer assim: mas cadê que ainda não aconteceu? Por que nunca aconteceu? E o apóstolo Pedro pega argumentos lá dos tempos proféticos do Antigo Testamento, dizendo: olha, assim como os santos profetas anunciaram, assim como os santos apóstolos disseram, assim como o próprio Jesus Cristo disse, há de acontecer, e a nossa responsabilidade é permanecer acreditando que a trombeta de Deus vai tocar, é permanecer na esperança, na certeza, na fé de que Jesus está prestes a voltar. Aleluia. Que a igreja de Deus nesses últimos dias não perca nunca esta esperança. Só vale a pena ser crente se for para viver na esperança do arrebatamento. Só vale a pena ser participante de uma denominação evangélica se for para ter a certeza de que Jesus vai voltar. Só vale a pena dizer que é crente neste mundo se nós estivermos vivendo na expectativa da volta de Jesus, se nós estivermos vivendo na esperança de vermos os céus abertos. Nós podemos, meus amados e queridos irmãos, fazer e ter tudo o que for possível neste mundo, mas a esperança da volta não pode fugir dos nossos corações. A esperança do retorno iminente de Jesus precisa estar vivo no coração de cada crente. Aleluia. A certeza da volta de Jesus nos dá motivação para muita coisa. A certeza da volta de Jesus nos dá motivação para vivermos uma vida santa. A certeza da volta de Jesus nos dá motivação para vivermos uma vida de integridade, de comunhão com Deus neste mundo. A certeza da volta de Jesus nos dá até mesmo força para vencermos as potestades do mal, a força do inferno e a força de Satanás, porque nós sabemos que o som da trombeta vai tocar e que nós estaremos com os ouvidos aguçados para este grande dia. Aleluia. Que Deus em Cristo nos dê graça para cada dia mais permanecermos iguais aos crentes aqui que o apóstolo Pedro escreveu, esperando a volta de Cristo, firmando-nos nesta palavra, acreditando nas profecias dos santos profetas do Antigo Testamento, acreditando na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, acreditando nos ensinamentos dos santos apóstolos, porque Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo. Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Quem ainda acredita que Jesus vai voltar, levante sua mão ao céu e adore ao Senhor. Quem continua firme na esperança de ouvir
Deus.